Mas, irmãos, vamos para a mensagem de hoje. Existe um filme que se chama A Procura da Felicidade. Esse é o nome dele em português. Ele é um filme estrelado pelo Will Smith e pelo seu filho, bem novinho, que fez parte desse filme também. A Procura da Felicidade. Foi um filme tão bem sucedido, que vendeu milhares e milhares de ingressos, fez um número estrondoso nas bilheterias, e isso nos faz questionar o porquê desse filme fazer tanto sucesso. Porque as pessoas, elas têm o interesse da procura e da busca pela felicidade verdadeira. Nós vemos hoje em dia que todas as pessoas estão à procura, na busca incessante pela felicidade. Muitas e muitas pessoas, quando nós vamos aconselhar, conversar com elas, elas vão falar o seguinte, elas vão dar a seguinte resposta: eu agradeço por tudo que você está falando, eu agradeço pelos versículos bíblicos que você trouxe, mas eu não estou nem aí para nada, eu vou atrás da minha felicidade. Todo mundo está buscando a sua felicidade, e nessa busca incessante pela felicidade, as pessoas estão quebrando a cabeça, as pessoas estão tropeçando, tropicando, fazendo tudo de errado, destruindo as suas próprias vidas. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de uma pessoa na Bíblia que estava à procura da felicidade. Mas não se engane, eu vou continuar no texto de João. Eu vou continuar a exposição do texto de João. Vocês se lembram que na semana retrasada, porque na semana passada o irmão Otacílio que trouxe a mensagem, eu falei sobre João, capítulo 3, do versículo 31 até o 36. Na verdade foi do 22 até o 36. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o capítulo de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 18. E nós vamos dar continuidade à exposição bíblica do Evangelho de João. João capítulo 4, versículo 1 a 18. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Ele diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de João. E nós estamos na parte em que os testemunhos acerca do Senhor Jesus começaram. Os testemunhos a respeito do Senhor Jesus começaram. E as pessoas estavam falando e testemunhando sobre o Senhor Jesus Cristo e o seu ministério. Elas estavam provando que o Senhor Jesus Cristo era Deus, era o Filho de Deus, era o Messias prometido que veio à terra. Esse é mais um dos testemunhos. Ele se inicia em João capítulo 4, no versículo 1, e ele vai ser encerrado no versículo 42. Jesus Cristo tem a experiência com essa mulher samaritana, uma experiência tão extraordinária, tão maravilhosa, que nós temos muitos e muitos ensinamentos para retirarmos dessa passagem. Provavelmente, glória a Deus, né, irmãozinho? Eu ouvi ele falando ali. Provavelmente eu vou expor essa mensagem e essa conversa, esse testemunho com a mulher samaritana em 3 ou 4 pregações, de tamanha riqueza que nós temos aqui nesse texto. Hoje o que eu vou falar especificamente é sobre essa procura da felicidade que ela estava buscando há tanto tempo. Mas antes, eu gostaria de explicar todo o contexto que nós estamos vendo nessa passagem. No versículo 1 e no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, o Batista, no caso aqui, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. O que estava acontecendo aqui nesse contexto, nessa situação? O Senhor Jesus Cristo estava batizando e fazendo muito mais discípulos do que João Batista. Para João Batista, isso daqui não era problema nenhum. Tanto é que nós vimos que ele falou: importa que ele cresça e que eu diminua. O meu ministério pode estar zerado, desde que todas as pessoas vão para Cristo, que elas possam ir para Cristo. Então João Batista não estava se importando com isso, mas os fariseus estavam se importando, porque o Senhor Jesus estava trazendo uma nova mensagem que estava retirando as pessoas dos templos, do templo e das sinagogas para irem conversar com Jesus Cristo, às vezes no deserto, em outros lugares. Isso estava incomodando muito os fariseus. Ao saberem disso, eles foram começar a perseguir o Senhor Jesus. E para evitar confusões, o Senhor Jesus saiu do sul do país de Israel, que no caso naquela época estava dividida, era a Judéia, e foi até o norte para a Galileia. Só que, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, ao fazer esse caminho, ele pegou o caminho mais curto, o caminho mais óbvio. Mas para eles naquela época, o caminho que Jesus Cristo tomou não era o melhor caminho. Não era o caminho mais puro, não era o caminho mais correto de um judeu percorrer. Porque o que acontece? Nós tivemos aqui pregando o pastor, como que era o nome dele mesmo, irmão Geraldo da Batista? Juliano, isso mesmo, o pastor Juliano, que pregou muito bem acerca da disputa que eles tinham entre Israel, o povo de Israel, Samaria e o povo judeu. Porque os judeus eles pensavam o seguinte, que eles eram muito mais puros, que eles eram muito mais corretos no caminhar com Deus do que as pessoas que estavam em Samaria. Uma outra problemática que nós temos aqui é a respeito da adoração, que nós vamos ver depois o Senhor Jesus Cristo falando para ela. Importa é que venham adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. O que isso significa?
Em Samaria, eles adoravam no Monte Gerizim, e o povo judeu adorava no templo. E o Senhor tinha sempre falado para eles: a minha presença estará no templo, a minha presença estará no templo. Só que por causa disso, eles considerarem o povo impuro, esse povo de Samaria, eles não permitiam que esse povo de Samaria viesse adorar no templo, porque eles eram considerados impuros. Então eles foram: já que a gente não pode adorar no templo, vamos fazer o nosso próprio monte da adoração, vamos adorar no Monte Gerizim. Então existia um conflito entre o povo judeu e o povo de Samaria, o povo da parte norte. Era mais ou menos o que nós temos hoje no Brasil e Argentina, só que com muito mais rivalidade. Porque de vez em quando a gente ainda suporta os argentinos, né? De vez em quando a gente ainda aceita eles aqui na nossa terra, a gente de vez em quando vai dar um passeio lá, vai fazer um turismo, mas eles não. Eles nem mesmo podiam pensar em pisar na terra de Samaria. Eles faziam a volta para poder chegar até o norte do país. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. O Senhor Jesus está vencendo preconceitos, o Senhor Jesus está vencendo barreiras, o Senhor Jesus está vencendo obstáculos, tudo pelo amor ao próximo que existia dentro do coração dele. Depois ele vem dizendo: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vejam a ênfase que o evangelista João dá para esse texto. Ele fala assim: era-lhe necessário, ele tinha a obrigação de passar por ali. Mas essa necessidade não é simplesmente por um fato de quebrou a ponte e era-lhe necessário passar por Samaria. Não, o Senhor Jesus poderia ter pego uma outra rota, mas era necessário que ele pregasse também as boas novas do reino de Deus para o povo que estava perdido em Samaria. O Senhor Jesus Cristo levou a mensagem para aqueles que mais necessitavam. Depois, mais para frente, quando perguntam para ele: o Senhor janta com pecadores? O Senhor conversa com pecadores? Ele vai falar: não é para os sãos que eu vim para os que estão doentes. E isso nos leva a refletir no tipo de evangelismo que nós estamos fazendo. Será que nós estamos levando as boas novas para todas as pessoas, para todos os tipos de pessoas? Ou será que nós estamos simplesmente pensando naquele meio no qual nós já habitamos? Será que o nosso evangelismo está somente dentro das quatro paredes, ou tem saído das quatro paredes daquilo que nós chamamos de igreja? Será que nós estamos evangelizando as pessoas que estão no nosso trabalho? Será que nós estamos evangelizando as prostitutas? Será que nós estamos evangelizando os drogados? Será que nós estamos praticando o Evangelho de Jesus Cristo e o amor dele por todas as pessoas? Isso é algo que nós devemos refletir. Depois ele vem dizendo aqui, versículo 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Mais uma explicação. O Senhor Jesus aqui, ele é bem retratado o seu lado 100% humano. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha necessidades físicas. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha sono, e o Senhor Jesus Cristo se cansava. Para mostrar que tudo aquilo que ele sofreu na cruz, e tudo aquilo que ele sofreu durante a sua vida, depois em Hebreus vem nos falar exatamente isso, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Então o Senhor Jesus Cristo tinha as necessidades físicas. Ele é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Ele sofreu tudo que nós sofremos. Ele veio padecer, veio ser servo aqui por nós. Mas ele venceu também. E aqui ele vem falando exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo estava cansado. E cansado, o que nós devemos fazer? Descansar. O Senhor Jesus Cristo sentou junto à fonte e estava lá esperando o que ele já sabia que iria acontecer. 100% Deus, 100% homem. É a união
perfeita entre Deus e o corpo de Jesus Cristo, homem. E o que acontece com nós cristãos? Muitas vezes nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cansados, nós estamos com fome, nós estamos com sede, e o que nós fazemos? Trabalhamos. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, foi descansar. Mas nós temos muitas vezes um complexo de super-homens e super-mulheres, e cada vez mais as pessoas têm colocado isso na nossa mentalidade. A cultura aí fora tem colocado mais isso, de que nós temos que ser super-homens, super-mulheres, que nós não podemos nos cansar, que nós não podemos chorar, que nós não podemos nos entristecer. Nós temos que ser firmes e fortes. Mas nós também precisamos descansar. Vejam bem, irmãos, se vocês precisam de um descanso, descansem. Não adquiram para vocês tudo aquilo e não tenham o complexo de querer ser Deus, de resolver todas as coisas e de se preocuparem com tudo, porque isso nos traz amargura, isso nos traz tristeza. O Senhor Jesus descansou, e nós também precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos fazer o que nos cabe e aprender a entregar na mão de Deus o que é o seu trabalho. Mas vejam, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, mesmo cansado fisicamente, Ele conseguiu alimentar a fome, a sede e o cansaço de uma mulher que estava espiritualmente debilitada, cansada, faminta, sedenta, que estava completamente destruída por dentro. Ele vem falando o seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vejam que no versículo 10, a conversa deixa de ser algo físico para se tornar algo completamente espiritual. O Senhor Jesus fala para ela, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Completamente diferente da proposta que ela quis passar para o Senhor Jesus. Ela estava olhando somente as características e os aspectos físicos daquela conversa. O Senhor Jesus trouxe para ela o lado espiritual. E muitas vezes nós estamos olhando somente nos aspectos físicos e nós nos esquecemos dos aspectos espirituais. A irmã Neuza acabou de trazer aqui para a gente, desculpa, irmã, mas algo que o médico viu somente no aspecto físico, sendo que Deus estava olhando o aspecto espiritual do milagre que ele iria realizar na vida do Lucas. Irmãos, nós precisamos ter um fim, nós precisamos ter sempre os nossos olhos voltados para aquilo que é espiritual. Nós precisamos ter um olho no gato e um outro no peixe. Por quê? Nós precisamos sempre ver com o físico, mas abrindo os nossos olhos espirituais para aquilo que nós podemos alcançar. Muitas vezes a gente pensa, nossa, aquele lá não tem mais jeito, é um perdido. Mas para Deus, para Jesus, sempre tem uma situação favorável naquela vida, para que Ele possa transformar aquela vida e dar sede e dar água espiritual para as pessoas. Quantos de vocês já ouviram? E eu posso levantar as minhas mãos? Porque muitos já olharam para mim fisicamente e falaram: para você não tem jeito não, hein? Uma vez eu conversei com uma pessoa
E eu estava no culto com uma pessoa e eu conversei com ela, eu falei assim, nossa, que legal isso de trazer a palavra de Deus, que legal poder ser um pastor. A pessoa olhou para mim e ao invés dela falar, que bênção, vai em frente, ela falou assim, é muito legal mesmo, mas é muito difícil, tem que estudar, tem que se capacitar, talvez não seja para você. Bem assim que ela estava falando. Eu mesmo já pequei, já tive muitos erros. Eu já conversei essa história com alguns amigos, mas eu faço questão de testemunhar ela aqui também para a igreja. Um tempo atrás, eu estava num trem, voltando de São Paulo, e olha o Espírito Santo mostrando que esse é o exato momento que eu devo testemunhar isso. Eu lembro que eu estava voltando de São Paulo e eu tinha acabado de fazer o trabalho com os meus amigos sobre o direito, que a gente tinha que fazer um relatório com as pessoas lá, ir lá no tribunal do júri, fazer um relatório todo bonitinho a respeito daquilo que a gente estava aprendendo no direito. E aí a gente estava voltando no trem e a gente estava tudo o quê? Vestido de terno, porque você tinha que ir lá no tribunal de terno, né? E eu lembro que eu estava segurando lá no ferro do metrô, do trem, e estava lá, que vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para cá, opa, quase caindo, que maravilha. E eu não era cristão, eu era nominalmente cristão, mas eu não conhecia a palavra de Deus. E aí um irmãozinho, ele virou assim para a gente, para os nossos amigos que estavam todos enfileirados, eram 4 amigos enfileirados com terno, gravata, todo arrumadinho, e aí ele virou para a gente assim e falou assim, vocês são pastores, é? Aí eu sempre fui muito brincalhão, né? Os irmãos me conhecem. Eu olhei para os meus amigos assim, a gente deu aquela risadinha sarcástica. Aí eu falei assim, sou irmão, sou pastor, sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia, ele é da Batista, o outro aí é de outra igreja, de outra denominação. Aí ele falou, nossa, que bênção, né? Que maravilha, vocês são um pastor, que maravilha. Eu estou muito risado nessa história. Aí eu lembro que naquele mesmo dia eu cheguei em casa, aí eu coloquei no Facebook indignado, fui colocar toda a minha indignação no Facebook, abri lá, o que você está pensando? Aí eu coloquei, crente não pode ver a gente de terno e já chama a gente de pastor, né? Aí os meus amigos tudo deram risada, brincaram, tudo. E o que estava acontecendo? Eu estava vendo com os olhos físicos, enquanto ele estava vendo com os olhos espirituais. Eu lembro que depois, na igreja, ouvindo a palavra, já estava com enorme vontade, o desejo, o chamado de Deus na minha vida. E eu com aquela vontade, falando, Senhor, eu quero tanto ser pastor um dia, Senhor, eu estou estudando, Senhor, eu estou buscando, Senhor, isso, Senhor. E daqui a pouco veio o Espírito Santo e me lembrou dessa imagem perfeitamente. E ele falou assim, então, você lembra que você brincou e zombou que você não queria ser pastor e que você não podia usar um terno que já te chamavam de pastor e que você tinha zoado a respeito disso? Engraçado, né? Agora você está com essa vontade. Na hora, irmãos, eu comecei a dar muita risada no meio do culto, e aí depois os irmãos não entendiam por que eu estava dando risada. Eu dei risada, eu chorei, eu me alegrei muito e me regozijei com aquilo, porque o Senhor trabalha conosco. As pessoas podem não dar nada por aquilo que nós somos, mas o Senhor vê em nós, cada um de nós, a nossa essência. Desde antes do ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhece. Dentro de nós existem dons, talentos, chamados para inúmeras coisas. Muitas vezes nem nós mesmos acreditamos no nosso potencial, mas o Senhor está olhando e está falando, eis aqui um pastor, eis ali um evangelista, um missionário, uma missionária. Siga a minha vontade, que a minha vontade é muito maior do que as suas, meus sonhos são muito maiores do que os teus.
Isso foi algo que realmente, irmãos, eu não tinha preparado para a mensagem de hoje. Mas o Espírito Santo nos toca e nos mostra que muitas vezes nós olhamos com os olhos físicos, mas nós devemos também ter o olhar espiritual das coisas. O que explica os milagres? O que explica pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo em lugares de perseguição? Nós temos que ter nossos olhos voltados para o espiritual, porque isso não é pecado, amém? Isso não é errado. Infelizmente, quando nós olhamos muito para o lado físico, nós nos esquecemos do espiritual, e nós nos tornamos como árvores secas, sem frutos, e nós só olhamos para o físico, para o físico, para o físico. Imagine se depois de um diagnóstico, nós parássemos de orar, nós parássemos de clamar. Onde estaria a nossa fé? Porque a fé é exatamente isso, é a certeza, a convicção daquilo que nós não vemos. Porque se você vê, não é fé, você já está crendo, você está vendo ali, eu acredito, eu estou vendo minha esposa, eu acredito na minha esposa, eu sei que ela está aqui. Mas Deus não, o Senhor Jesus é diferente. Nós não podemos ver, mas nós devemos crer, porque isso é a fé, e assim caminha a fé. Mas voltando aqui para o nosso texto, do 11 ao 18, e eu gostaria de ler com os irmãos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Novamente, olhar físico, colocando limitações para o que o Senhor Jesus Cristo podia ou não podia fazer. O poço é fundo, hein? Você não tem com que tirar essa água, como o Senhor vai tirar? E aí ele fala para ela, ela fala novamente: és tu porventura maior do que Jacó? Visão física, desafiando Jesus. Jesus é desde o princípio maior do que todas as coisas, maior do que todos. Lógico que ele era maior do que Jacó. E ela vem falando aqui: o nosso pai que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Vem Jesus com a resposta novamente espiritual. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água do poço, moça, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela nem mesmo tinha começado a conversa a respeito de vida eterna. Ela estava falando simplesmente das coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. Nem do futuro ela estava falando. Ela estava falando simplesmente: Senhor, de onde você vai tirar? Se você não tem um balde, se você não tem, sei lá, qualquer ferramenta disponível para retirar essa água. Mas o Senhor Jesus estava falando para ela: ei, eu sou a água da vida, eu sou a fonte de todas as coisas. Lembrando que o Senhor Jesus estava cansado fisicamente, mas espiritualmente ele estava alimentando, dando de beber para essa mulher. E aí ele diz de novo, a mulher diz para ele: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. O poder do Senhor Jesus Cristo. Ela já está tendo um sentimento para as coisas espirituais. Ela já está sendo desperta para as coisas espirituais. Enquanto isso, ela estava simplesmente no lado físico, olhando o que era possível e o que não era possível. Mas o Senhor Jesus já estava despertando o lado espiritual dela. Tanto é que ela fala: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
o Senhor Jesus Cristo tinha perguntado para ela: tá bom, você quer essa água que eu tenho para te oferecer? Vai lá e busca seu marido. E aqui o Senhor Jesus estava tocando mais uma vez em algo espiritual, porque esta mulher, ela estava buscando a fonte da sua felicidade nas coisas físicas, nas coisas terrenas. Ela estava buscando tomar água com o balde, ela só tinha esse olhar, ela não tinha o olhar das coisas espirituais. E o Senhor Jesus estava falando para ela: ei, para com essa ideia de que a sua felicidade depende da sua busca por uma cara metade. Ela já teve 5 maridos, e a pessoa com quem ela estava agora não era o marido dela. Onde vocês acham que estava a fonte que ela determinava que era a felicidade dela? Nos homens. Ela achava que a felicidade estaria completa se ela achasse uma outra pessoa. E muitas vezes nós incorremos nesse mesmo erro em que essa mulher incorreu. Ela estava confundindo alegria com a verdadeira felicidade. Porque, irmãos, existe uma diferença entre alegria e felicidade. Eu vou ler aqui com os irmãos um pequeno trecho que eu achei na parte do dicionário. Eu achei no dicionário sobre a diferença entre alegria e felicidade. Alegria é o seguinte: estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. Depois eu peguei um pequeno texto de uma pessoa que escreveu sobre a alegria, e ela diz o seguinte: a alegria é um transbordamento da felicidade, está em geral ligada a um fato ou ação positivos. Se pensarmos em um gráfico, os momentos de alegria gerariam picos e a felicidade se manteria numa linha mais plana. A alegria está ligada ao êxtase, é uma manifestação visível da felicidade. Ela nos liga divinamente ao momento presente, nos conectando ao aqui e agora. A alegria conecta pessoas, abre portas e gera simpatia. Agora vejam a felicidade: sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, de satisfação. Depois essa mesma pessoa ela escreve o seguinte: felicidade é um estado intrínseco, ou seja, interno, em geral associado ao bem-estar. Desculpa que eu acabei pulando aqui um pouquinho. Ela é perene, ligada à autoconfiança, serenidade, sensação de dever cumprido e um sentimento de paz interior. Seu significado não tem exatidão. A felicidade já foi tratada por inúmeros poetas, filósofos e artistas célebres, que nunca chegaram a um consenso sobre sua definição. Como é ligada às emoções, e as emoções são extremamente pessoais, cada um acaba conferindo sua própria tradução. Não é necessário que essas emoções, a alegria e a felicidade, andem juntas. Alguém pode ser feliz e não estar alegre em determinado momento, e o contrário também é verdadeiro, pois muitos manifestam picos de alegria, mas no fundo não estão exatamente felizes. E era isso exatamente o que estava acontecendo com essa mulher. Ela tinha picos de alegria, buscava esses picos de alegria no casamento, mas ela não era feliz. Quantas e quantas pessoas hoje em dia estão viciadas em picos de alegria, mas por dentro são um verdadeiro caco. Estão destruídas, estão descontentes, são infelizes. Vejam bem, irmãos, que o pecado nos traz alegria. O pecado nos traz contentamento momentâneo. E muitas vezes nós, como seres humanos, confundimos a alegria que o pecado nos traz com a sensação de felicidade.
Quantas e quantas pessoas não estão viciadas nas drogas porque acham que aquilo ali pode trazer para ela paz interior, pode lhe trazer felicidade com os amigos, mas quando na verdade isso são somente picos de alegria. Quantas e quantas pessoas estão na igreja achando que a igreja, 4 paredes, é a felicidade, quando na verdade não é. Nós temos picos e picos de alegria aqui, vindo na casa do Senhor, adorando nosso Deus, louvando e tendo comunhão com os nossos irmãos, e essas pessoas vão para casa e estão vazias, porque nós confundimos a verdadeira felicidade que é Cristo com os picos de alegria que nós temos ao redor. Vejam bem, irmãos, a alegria vem de tudo aquilo que é externo e me traz algo momentâneo internamente. E a felicidade é tudo aquilo que é interno, e eu levo essa felicidade em qualquer situação. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a sua carta aos Filipenses, mas ele estava feliz. Quando nós olhamos a carta aos Filipenses, ele vem falando, descrevendo, discorrendo acerca da alegria. Estou alegre porque estou preso. E quantas pessoas estão aí pelo mundo aproveitando, se divertindo, aproveitando a balada, aproveitando isso, festa, rave, e usa droga, e viaja, e faz um monte de coisas, mas mesmo assim não está feliz. Será que nós também não estamos muitas vezes bebendo da fonte errada? Será que nós não estamos tomando água de canudinho, pegando pequenas gotas de felicidade, pegando pequenas gotas de alegria e levando para o nosso interior? Irmãos, vocês sabem que canudinho foi proibido na nossa cidade, porque matam as tartarugas. Então vamos parar de tomar água de canudinho, uma vez que é proibido, e também que não traz a nossa felicidade, e vamos lançar um desafio. Que tal se nós mergulharmos de cabeça no Espírito Santo de Deus, na graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida? Vamos parar de pensar que aqui já está bom e lá fora eu posso continuar fazendo o que eu quiser. Vamos mergulhar de cabeça, vamos nadar abraçadas nesse mar, nesse oceano que é a graça, a misericórdia de Deus. Vamos levar o Senhor Jesus Cristo para todos os lugares da nossa vida. Sabe aquela viagem de fim de ano? Ela vai te trazer um momentâneo prazer, ela vai te trazer uma momentânea alegria, mas experimente levar o Senhor Jesus Cristo também nessa viagem. Sabe aquele carro novo que você vai comprar? Sabe aquela casa nova que você acha que vai te trazer alegria? O casamento. Se você não levar o Senhor Jesus Cristo para o seu casamento, ele vai ser uma completa destruição. Quantas e quantas pessoas que são malhadas, são saradas, têm dinheiro, aí o camarada vai lá, bate na mulher, espanca a mulher e mata a mulher, porque ele não tinha a alegria do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não tinha felicidade. E aí todo mundo fala: nossa, meu Deus, como que aconteceu coisa tão terrível? A pessoa rica foi lá e se matou, se suicidou, tinha de tudo, e não é feliz. Porque todas as coisas passam, menos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus jamais passa. E aquele que bebe dessa fonte se torna uma fonte de águas vivas a jorrar por aí.